Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. Venerando o instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez às meditações mais edificantes. Esperei ansioso um instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo se encetara, era verdadeiramente fascinador. Foi, por isso, com justificada alegria que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Odelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia, nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal de nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais de uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar da nova experiência terrestre. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi reconfortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Sei bem. No entanto, o renascimento da carne com os valores espirituais que já possuímos representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante das suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira de nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício.
Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por aliviar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solícito. Assim, também, como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras e, quantos recebem semelhante auxílio, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que o ajudam no nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando às outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viessem a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os antecedentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino?
Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre de momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria às diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares das bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão e conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base os seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos, não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções em natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação, em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores, dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe a mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas.
quanto ignorância a ser vencida. Você diz bem, acrescentou o orientador gravemente, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta no mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes penetrados na existência carnal, e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso eles é aqui o despertar. Calei-me e Alexandre pensativo entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. A Renata leu para nós a parte que nos interessa hoje. Nós estamos estudando, contextualizando, refletindo o capítulo 13, sem dúvida alguma, um dos maiores capítulos de toda a obra de André Luiz e, particularmente, um dos mais importantes, porque trata diretamente da questão da reencarnação. Para aqueles que estão chegando agora, o tema é a reencarnação de Segismundo, no lar de Adelino e Raquel. Segismundo, em outra encarnação, porque estava interessado em Raquel, eliminou a vida do Adelino. Passado um tempo no mundo espiritual e entrando em entendimento, eles concordaram que receberiam o Segismundo como seu filho. Então Adelino e Raquel reencarnaram e tiveram um primeiro filho. Chegara a hora, então, de retornar à terra o Segismundo, no lar de Adelino e Raquel. E então, o Adelino, de forma inconsciente, recusava receber o Segismundo em seu lar. Como nós observamos nos estudos anteriores, isso acontecia de forma inconsciente. O Adelino não tinha exata noção do que aconteceria, nem que reencarnaria o Segismundo e nem que eles tinham uma diferença do passado que estava sendo resolvida então. E essa recusa do Adelino em receber o Segismundo dificultava o processo reencarnatório. Não que impedisse, mas dificultava. E por dificultar, para que não trouxesse prejuízos à própria reencarnação, ao desenvolvimento reencarnatório do Segismundo, aquele processo estava suspenso. Acompanhamos então o entendimento desenvolvido entre o Adelino e o Segismundo, obviamente patrocinado pelo espírito Alexandre e pelo Herculano, acompanhados pelo André Luiz, e em consequência disso também observamos diversas orientações que o André Luiz recebeu do Alexandre relativos à questão da vida do casal, da vida íntima do casal. Muito bem. Estão Alexandre e Herculano, Segismundo e André Luiz, aguardando agora um momento propício para o reencarne. Alexandre e André Luiz retornam ao lar de Adelino e Raquel e encontram o Segismundo e o Herculano aguardando o desenrolar das horas, se preparando para o reencarne. E então o André Luiz observa que a atitude mental do Adelino estava bastante modificada. Aquela sombra que pairava em sua mente, aqueles pensamentos nebulosos já não estavam mais presentes
e o Adelino estava mais tranquilo. E o Alexandre então passa a dar uma analisada nos mapas cromossômicos. Esses mapas cromossômicos constituem a informação genética para a formação do corpo físico do Segismundo. E, obviamente, como nós já vimos em programas anteriores, esses mapas cromossômicos são preparados no mundo espiritual e apresentam o projeto futuro do corpo físico que o Segismundo receberá, atendendo às suas necessidades evolutivas, dando a ele oportunidades que ele necessita para se desenvolver espiritualmente. Estão ali todas as deficiências e limitações orgânicas e também todas as qualidades orgânicas mais expressivas que o Segismundo necessitará para poder passar pelas suas experiências e alcançar uma melhor situação espiritual quando desencarnar. É óbvio que ele poderá falhar, isso não resta dúvida, mas aquelas são as condições fundamentais para que ele bem consiga cumprir suas experiências reencarnatórias. E o Alexandre fala logo de uma vez que o André Luiz não tem condições de entender a profundidade daqueles mapas cromossômicos. Dito isso, o André Luiz então se afasta e vai procurar o Segismundo e o encontra surpreendentemente abatido. Ele, que até então apresentava-se disposto a colaborar no processo reencarnatório, agora ele está abatido. Alega estar sem energia. E na conversação que ele tem com André Luiz, ele demonstra que a origem de todo esse abatimento está vinculado ao receio de novos fracassos durante a reencarnação. Em outras obras espíritas que lemos por aí, nós percebemos a declaração dos espíritos, a manifestação de que temem um fracasso no processo reencarnatório. Porque nós sabemos muito bem que quando nós reencarnamos, nós vamos esquecer dos compromissos que assumimos no mundo espiritual em relação à reencarnação que experimentaremos. E o que o Segismundo sofre, que é aquele temor pelo fracasso na nova reencarnação, acontece com praticamente todos nós. Porque quando esquecemos das nossas promessas, quando mergulhamos na carne e experimentamos todo o impacto do contexto material que vivemos, somados ao contexto das mentes materializadas, imperfeitas, que temos à nossa volta, agrava a possibilidade de que fracassemos. Mas logo em seguida, o próprio Segismundo esclarece que o Herculano o acompanhará em sua encarnação. Esse acompanhamento efetuado pelo Herculano lembra-nos muito bem a ideia do anjo de guarda. Que nós recebemos a companhia de amigos espirituais que nos auxiliam nas nossas experiências e que outras religiões, outras crenças religiosas os chamam de anjos de guarda. Pois bem, o Herculano cumprirá um papel semelhante ao do anjo de guarda para o Segismundo, embora o Herculano não seja um espírito perfeito, mas está em muito melhores condições do que o Segismundo e está preparado para ajudar o Segismundo não só nesses primeiros anos de suas vidas, mas muito provavelmente em outras circunstâncias. Embora o Segismundo tenha a convicção de que o Herculano é esse amigo que o vai auxiliar na sua encarnação, ainda assim ele se sente inseguro. E é quando então o Alexandre se aproxima e chama a atenção do Segismundo, dizendo-lhe: olha, você é um conhecedor, sabe o que te espera, reconhece os mecanismos da reencarnação, as oportunidades que a reencarnação dá a todos nós. Não poderia estar tão abatido. Precisa sim ajudar-nos no processo da reencarnação. Observe bem, o Alexandre esclarece que o Segismundo
pode ajudar no processo reencarnatório, e isso acontece com muitos de nós, que podem auxiliar no processo reencarnatório, mentalizando a própria organização fetal e o acolhimento maternal que Raquel vai poder dar a ele, ao Segismundo. Isso acontece então com muitos de nós, mas como o próprio Alexandre esclarece, muitos são aqueles que vêm à carne, à experiência reencarnatória, ignorantes de todo esse processo. E é a pergunta que o André Luiz faz. Ora, existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? E o esclarecimento do Alexandre é muito oportuno. Ele diz, não só existem aqueles que reencarnam sem exata noção do que está acontecendo, como também aqueles que desencarnam sem o mínimo preparo, sem o mínimo conhecimento das questões de ordem espiritual. Nesses casos, naqueles que reencarnam sem exata noção do que está acontecendo, diferente do que ocorre com o Segismundo, é a organização mental da mãe e dos espíritos que auxiliam o processo reencarnatório é que valerá para a união entre o espírito e a organização fetal. É que valerá para o desenvolvimento do feto. Porque nesses casos, nesses espíritos que reencarnam ignorantes do processo que está acontecendo, eles precisam de ajuda porque em quase nada podem ajudar. E entendam, companheiros e companheiras, é expressivo o número daqueles que voltam à carne sem a mínima noção do que está acontecendo, assim como diz o Alexandre, é numeroso o número de espíritos que também partem da carne para o mundo espiritual sem a mínima noção do que está acontecendo. E o Alexandre então se despede do Herculano, do Segismundo, e vai embora com o André Luiz dizendo que no dia seguinte voltarão. Mas essa situação então causa um desconforto no André Luiz. Ora, então pergunta o André Luiz, diante de tanta curiosidade, quando o Alexandre fala que retornará no dia seguinte, na noite seguinte, para acompanhar o processo da reencarnação do Segismundo. O André Luiz pergunta, ora, quando é que acontecerá a primeira ligação do Segismundo? Nós precisaremos estar presentes no momento do ato sexual para que possamos acompanhar a reencarnação do Segismundo? E o Alexandre então esclarece, não é necessário que estejamos presentes no ato sexual, mesmo porque o espermatozoide demora algumas horas depois do ato sexual para fertilizar o óvulo. Ali sim é necessário que estejamos presentes no momento em que se aproxima a fertilização do espermatozoide, ou melhor, no momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo. Antes não. E é lógico, e é claro, que num lar equilibrado, e o Alexandre chama de um lar em bases retas, não existe nenhuma preocupação de que haja interferências nesse processo de espíritos que estejam no lar apenas para se aproveitar da união sexual. Ora, então, o André Luiz pergunta, todas as uniões sexuais são invioláveis? E é onde esclarece o Segismundo, não. Nem todas as uniões sexuais são invioláveis. E eu vou usar até dizer, de fato, a maior parte das uniões sexuais são violáveis. Porque muitos são os casais em que a união dos corpos está acompanhada da presença de outros espíritos que são trazidos pelo casal por conta de seus comportamentos e de suas ligações espirituais com outros espíritos nas questões da sexualidade. Então há sim interferência em muitas uniões sexuais. Isso vai depender, obviamente, do comportamento do casal, de como eles lidam com essa questão sexual. Estão procurando aventuras em outros lares? Estão ligados espiritualmente a outros espíritos, compartilhando com eles
suas necessidades sexuais, sem que haja nessas ligações qualquer questão de amor, mas apenas pelas paixões, pelas emoções que movimentam esses indivíduos. Então é preciso que nós prestemos atenção nessa questão. Temos o nosso parceiro, a nossa parceira, alguém com quem comungamos o amor e, além dele, obviamente, as relações sexuais. Mas não estamos também compartilhando esse processo, essa união com outras criaturas? E a resposta a isso está nas nossas ligações afetivas. Se temos com esse parceiro, com essa parceira, essa união equilibrada, movida pelo amor, e não procuramos lá fora outras ligações, aí nós podemos ter a convicção de que nós temos as nossas uniões de maneira equilibrada. Mas se além dessas relações que temos nos lares, ainda procuramos outras ligações extraconjugais, aí sim, corremos risco de estar compartilhando as nossas relações com outros espíritos. Mas isso então é uma curiosidade para o André Luiz. Ora, mas se no casal uma parte é fiel e a outra não, a parte que é fiel, a parte que se mantém ligada afetivamente de forma equilibrada, de forma leal, de forma fiel, pagará o preço da outra parte que não se comporta de forma fiel e equilibrada e leal? Ao passo então que o Alexandre esclarece, neste caso não. A parte que é leal garante dentro do lar o equilíbrio. Mas a parte que é desleal, a parte do casal que é desleal, terá suas experiências fora do lar, com os outros com os quais ele comunga, com os quais ele divide as suas emoções, as suas sensações. Muito bem, amigas e amigos ouvintes, concluímos aqui mais uma parte do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. No próximo encontro, nós daremos continuidade aos nossos estudos e contamos com a sua presença, para que possamos continuar lendo e aprendendo com André Luiz.